Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, Polydance. E o convidado do dia é o Átila Muniz. Ele é brasileiro e atualmente mora na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Átila Muniz é professor de inglês e de danças. Ele é formado em letras pela UFOP e está cursando pós-graduação em ensino de inglês para crianças pela Universidade Federal de Londrina. Seja muito bem-vindo, Átila. Então, estamos aqui de volta com o Átila. Agora, dessa vez, falando sobre o Polydance, né? Já que a gente concordou, ele falou também, eu imagino que seja a visão de muita gente, que todo mundo tem sua opinião sobre o Polydance. Então, vamos escutar de quem faz, né? De quem faz direito. E ele vai falar para a gente um pouquinho o que é o Polydance, né? A gente está pensando no contexto do Brasil, de repente. O que é o Polydance, Átila? Polidense eu considero como uma atividade física e um esporte. Para mim, polidense é isso. Polidense tem sua origem no Malacamba. Já viram um esporte indiano, uma atividade física indiana, que é um pau, um mastro bem grosso, e alguns homens principalmente homens, costumam fazer aquilo de uma cueca laranja? Eles se penduram, fazem várias manobras ali, naquele poste, só que ele é muito grosso. E tem também uma história que fala que o polidense acaba, assim, antigamente nos circos ou nas turnês itinerantes de artistas, eles montavam tendas, aí tinham as bailarinas, né? E muitas vezes as bailarinas, no meio da dança, às vezes elas se apoiavam no mastro que estava sustentando a tenda, né? Colocavam a mão ali e dançavam assim. Então, tem uma mistura disso tudo. Não sei como é que aconteceu, como é que isso foi se transformando para chegar onde a gente está hoje, né? A evolução disso, não sei. Mas tem essas duas origens, né? Essas duas origens. E o polidense tem muitos estilos de se fazer polidense. Para mim, ele é um esporte. Sobre esses estilos também que a gente quer saber, porque quando pensa, pelo menos eu, né, quando pensava em polidense, eu penso em um tipo de polidense, mas parece que não é. Parece que, pelo que você falou, que tem mais estilos, né, dentro do polidense. Você pode nomear para a gente cada um? Sim. Aqui no Brasil, você vai encontrar pouca gente que fala pole dance, tá bom? É um ou outro. A gente acaba falando poly mesmo, por isso que eu vou falar toda vez poly. E isso acaba fazendo muitas pessoas escreverem o pole com Y, né? Mas é P-O-L, de pole, de mastro, barra, e vem daí. Os estilos, tem vários. Ó, então tem o polisport, que é com essa pegada que eu falei, esse foco no exercício físico. A pessoa tá ali, igual quem gosta de fazer barra na academia, né? Naquela barra que você se pendura assim pelos braços e sobe, pendura peso do seu corpo, a pessoa gosta de usar a barra vertical e fazer figuras diferentes ali naquela barra. Igual quem gosta de dançar no tecido aéreo, ou quem gosta de dançar no chão, na dança contemporânea, ou quem gosta de dançar na dança de salão com outra pessoa, aquela pessoa gosta de dançar na barra, né? Então ela vê ali como uma atividade física, uma atividade esportiva. Tem um tipo de polidense que se chama exotic, que aí o foco dele é na sensualidade. E tem muito movimento de chão. Muito movimento de chão. Muitas vezes a pessoa está de lingerie mesmo, porque, primeiro, a roupa curta no polidense é necessária para que seu corpo tenha aderência com a barra. Se você subir na barra de luvas, né, de pegar uma luva normal, você vai escorregar, porque é tecido contra o ferro. Já a sua mão, a sua pele, vai ter mais aderência com a barra. Então, nem todo mundo que está de roupa curta no polidense é porque está querendo sensualizar, não. A roupa curta é necessário para que, quanto mais
pele você tiver livre, maior é a sua possibilidade de movimento na barra. Se você dança sem camisa e de calça, na hora que você fizer algum movimento que requer uma trava de perna ou ficar preso pela perna, vai ficar mais difícil. Se você está de shorts ou de cueca, já fica muito mais fácil, você já amplia a possibilidade de movimento, né? Mas aí, sabendo que tem a necessidade de roupa curta, você pode estar de top shorts normal, uma bermudinha mais curta, ou você pode estar de lingerie. Então, quando você está de lingerie, é um estilo de pole dance que você está querendo sensualidade, é o foco na sensualidade. Então, ele chama exotic, esse estilo de pole dance. Tem o politeatro, que aí estou falando já assim, pensando também em concursos, em performances de pole dance, tá? O politeatro, a pessoa quer contar uma história atrás ali, né? Então ela usa a barra como parte da história que ela vai contar, como parte da dramaturgia. Então a coreografia dela, ela não está somente mostrando movimentos de pole dance, ela está também se expressando. Ela pode ter texto, pode ter uma relação com a música que está tocando. Tem muita expressão facial, ela pode estar querendo expressar felicidade, medo, qualquer coisa, né? Tem politeatro, esse. Mas ainda as pessoas acabam pensando muito na questão da sensualidade e até se surpreendem quando descobrem uma modalidade chamada Poly Kids, que qualquer criança pode fazer também. Claro que uma aula de Poly Kids não vai ter um foco na sensualidade, né? Mas vai ter foco no pole como uma acrobacia, como uma questão para a criança gastar energia, igual como se ela estivesse fazendo judô ou balé ou capoeira. Uhum. Estando aqui, então você já fala com a gente que ele tem benefícios para a saúde, que ele tem esse foco também, né? No preparo físico também da pessoa. Sim, saúde física e psicológica também. Saúde física, você pensa como se fosse qualquer outro esporte, que vai também você vai alongar, você vai fortalecer, vai queimar caloria, vai suar. Isso também o pole dance traz como qualquer outro esporte ou dança. E psicológico, não. O psicológico também é aquela questão de você superar alguma coisa, né? De você vencer um desafio, de você ver um movimento difícil, achar que ele é difícil, e depois você ver que você consegue fazer, de você ver a evolução do seu corpo. Talvez você tá querendo fazer pole dance para mudar o visual do seu corpo, e aí você vê durante as aulas que seu corpo está mudando, você fica também satisfeito com isso. Porque como você faz a aula com a roupa curta, e quase todos os estúdios têm espelho, eu até hoje não vi nenhum estúdio sem espelho. O único estúdio que eu vi sem espelho é o estúdio daquele documentário que tem na Netflix, que chama Polydance, a Dança do Poder. Em inglês, esqueci o nome, é tipo Strip Out, Step Up, talvez é isso, não lembro como é que é o título original, mas o título original é muito interessante. Até hoje, só naquele estúdio daquele filme é que eu vi, que não tem espelho. Mas todos os outros que eu já fiz e já vi, tem espelho. Então você está sempre ali se deparando com o seu corpo de roupa curta na frente do espelho toda hora. Então, isso também trabalha com questões psicológicas para algumas pessoas, né? Você está ali, está se deparando com uma coisa que ou você está gostando de ver, né? Ou você pensa assim, não gosto disso, vou mudar isso. Ou então você ajuda talvez até traumatizar mais, né? Talvez a pessoa, por estar de roupa curta, fica ali vendo o corpo dela sempre e leva tempo para poder saber lidar com isso. Mas uma coisa que acontece muito na aula de pole dance é que as aulas são em grupo, então tá todo mundo ali, sabe, de roupa curta mesmo. Então você vê que o outro tem estria, você vê que a outra tem celulite também, você vê que outra pessoa tem uma cicatriz de cirurgia plástica ou de cesárea ou de parto, né? E que esse padrão de beleza ideal que a gente vê na televisão e nas revistas é pouca gente que tem, que ali os corpos normais estão ali ao seu redor e é isso mesmo, sabe? Então, para muita mulher, principalmente, isso acaba tendo um fator psicológico positivo, né? E
E as aulas de pole dance não tem muita competitividade. Quando uma pessoa não consegue fazer um movimento, o outro acaba dando muita força, ou você empurra para pessoa, você ajuda a sustentar a pessoa na barra, ou você inspira ela a fazer de novo, ou talvez o outro consegue e você não, mas porque o outro conseguiu, você vê que é possível, você vai lá e tenta e consegue depois. Então, tem muito fator positivo. Eu vejo mais psicologicamente até do que fisicamente, sabe? Que legal. Átila, na Hum. sua opinião, o pole dance ele é para todos? É assim para todos, né? Quando a gente vê que tem até polykids, aí isso já abre nossa mente para a questão que não é coisa de stripper, né? É para todos mesmo. Você ainda vê pouca. Aqui no estúdio onde eu dou aula, tem uma mulher que é cadeirante que faz. Ela não tem, ela já Legal. nasceu com uma deficiência assim, que ela não tem a parte do joelho para baixo, ela não tem. E ela faz pole dance. E ela faz muita coisa. Ela se hoje mesmo nas histórias do Instagram, o estúdio publicou uma história dela, ela subindo na barra, ela estava quase lá em cima no teto, pendurada na barra, essa mulher. E homem também, ainda tem pouco homem que faz, mas homem também pode fazer. Tem um senhor que eu sigo no Instagram, que ele já deve ter uns 60 e alguma coisa. Ele faz pole dance, ele sempre publica vídeo dele fazendo pole dance. Esqueci agora o nome dele. Esqueci. Mas é um senhor americano. Que legal. É. Uhum. Quando eu fazia aula lá, teve uma mulher, já vi muita mulher entrando, começando a fazer aula com 57 anos, com mais de 60, bem comum, bem comum. As pessoas ainda têm um pouco de receio e acham que é coisa de gente jovem e só de mulher jovem, né, principalmente. E só de mulher magra, mas não tem nada disso, né? Não tem nada disso, não. Pessoas gordas podem fazer também. Todo mundo pode fazer. Que é como você falou, é bem um esporte praticamente, né? Uma atividade, porque exige uma Sim. atividade Uhum. física grande também, né? Sim. Então, assim, fora dos exercícios que você aprende a fazer na barra, vocês fazem algum exercício para musculatura mesmo? Porque você precisa ter uma força, ou isso você vai adquirindo conforme você vai subindo mesmo? É tudo feito na barra ou existem exercícios que são feitos para você adquirir essa resistência muscular aí para ter força, né? Tipo aquecimento antes de... Não só um aquecimento, porque Uma preparação. pelo que eu vejo, você tem que ter uma mega de uma força nos braços também, e nas pernas, mas eu vejo, por exemplo, essa cadeirante, ela provavelmente já tem uma super força nos braços, porque é o que ela usa, né? Então, Uhum. aqui, os ombros e os braços devem ser super resistentes. Então, para ela, deve ter sido uma coisa que ela conseguiu fazer com um pouco mais, talvez, até de facilidade do que as outras pessoas que não usam os braços tanto, né? Sim, sim. Mas muita coisa que parece difícil, assim, no pole dance tem muita coisa que engana. Você vê a pessoa fazendo, você acha que é difícil, às vezes é fácil. Tem muita coisa que você olha, parece fácil, às vezes é difícil. E no início da aula nós temos uma preparação corporal também, que às vezes pode usar a barra como suporte para poder fazer o exercício, ou às vezes no chão mesmo. Às vezes a academia tem pezinho, então o professor é que vai guiar esse fortalecimento, como, né, fazendo abdominal, às vezes faz abdominal, flexão antes, faz algum alongamento mais básico no início, deixa para alongar mais forte no final da aula. Eu, paralelo ao pole dance, eu faço yoga. Então, eu acho que o yoga me ajuda a fortalecer um pouco os braços e me dá um pouco de alinhamento. Tem gente que faz, além do pole dance, faz musculação na academia, ou faz dança, ou faz capoeira, né? Eu faço isso. Mas existe uma evolução. Então, o professor começa com um movimento, sempre vai ter um aquecimento no início da aula, né? E, depois, as aulas sempre ele vai aprender movimentos mais fáceis e aí vai evoluindo. E o professor vai vendo, né, se é um aluno que tem
pouca mobilidade de ombro ou muita mobilidade de ombro, ou se tem alguma lesão, vai ter alguma coisa que ele não pode fazer, se ele tiver algum problema no joelho, ou se tiver algum problema na lombar, na coluna. Então, vai conversando aluno e professor e ver o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer, o que precisa trabalhar mais, o que precisa fortalecer mais para poder atingir as metas da aula também. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Coisa também interessante que eu estou pensando aqui, que eu realmente só vi pole dance com mulher, né? Eu nunca vi, você está falando com a gente aqui agora que tem homens e tem inclusive gente que posta, dança e tal. Como que é esse mercado para os homens, assim? O que você acha, que você sente, que quando eles vão procurar o pole dance por quê? Para quê? Pole dance tem outras formas só de homens, por exemplo. Esse pole dance é específico para homens. Tem movimentos específicos para homens. Quando eu comecei, existia uma aula especial para homens, no estúdio onde eu comecei. Depois acabou que misturou, os homens faziam aula junto com as mulheres. Mas quando existe uma aula especial para homens, é mais o exercício mesmo que vai mudar. Porque aí o professor pode dar exercícios de força no braço, ou exercícios mais intensos que os homens vão conseguir fazer. Para a mulher iniciante, mulher leva mais tempo para conseguir escalar a barra até o topo. Eu já tive teve aluno meu que no primeiro dia eu já pedi para ele escalar até o topo, ele foi. Mas para uma mulher, nossa, leva meses para ela conseguir subir de novo e ir até o topo. Então o homem tem uma força um pouco mais natural que faz ele evoluir em algumas coisas mais rápido do que a mulher. Porque a mulher também, em geral, tem outra vantagem, que ela tem mais alongamento. Então, também para algumas coisas, para a mulher vai ser mais fácil no pole dance. Eu comecei a fazer porque eu vi uma mulher dançando. Porque foi assim, eu estava num evento de dança de salão lá em Santa Catarina, e aí teve uma apresentação de uma mulher no palco. Chama Elo Alcântara, ela é lá de Santa Catarina. Eu já conhecia a pole dance, já tinha visto. Só que quando eu vi ali, a primeira vez que eu vi ao vivo, eu pensei assim, nossa, essa mulher, ela parece tão leve, mas eu tenho certeza que ela está fazendo muita força ali. Eu quero fazer isso, eu quero ter... Então, o que me chamou mais para mim foi o contraste. Saber que era uma coisa forte e ver uma pessoa se movimentando levemente no palco. Então, isso que me despertou vontade de fazer o pole dance. Foi isso. Dos homens que fazem pole dance, tem homens que... Igual a mulher também. Tem mulher que se identifica mais com o pole que é sensual, tem mulher que se identifica mais com o pole dance esportivo, e os homens a mesma coisa. A maioria acaba se identificando mais com esportivo, mas tem homens que gostam do sensual. E dentre esses homens que gostam do sensual, aí cada um vai ter uma preferência por que tipo de postura eles vão ter nessa sensualidade. Eles vão ter uma postura tipicamente masculina, né? Normativamente masculina, ou eles vão ter uma postura normativamente feminina, né? Então tem homens que gostam de usar um shorts mais cavado, que mostra um pouco mais a bunda. Tem homens que gostam de dançar de sandália ou de bota, de plataforma. Tem homens que colocam top também, mesmo não tendo seio, gostam de usar top e fazer movimentos bem femininos. Tem homens que se identificam com esse estilo. Tem outros que se identificam com o sensual, mas o sensual mais tipicamente, o que a gente normativamente e normalmente falaria assim, sensual de homem e sensual de mulher, sabe? Eu sei que as discussões, sem nos aprofundarmos aqui hoje numa discussão de gênero muito profunda, mas é o que normalmente está já no nosso inconsciente, entendeu?
Eu me identifico mais com o pole dance esporte mesmo, e por eu ser bailarino, quando eu faço as coreografias, então eu acabo indo para a questão da dança mesmo. Então, nem sempre eu fico no movimento só da barra, então eu danço um pouco no chão, um pouco fora da barra. Então, eu me identifico mais com o pole dance nessa linha. Legal, legal. Então, se as meninas tiverem mais alguma pergunta... Eu queria te perguntar o seguinte, com relação às suas coreografias, é você quem cria? Onde você se inspira? As coreografias de pole dance que eu já fiz, eu me inspiro em movimentos... Primeiro, assim, é uma mescla de muitas coisas, porque primeiro, eu preciso saber o movimento, eu preciso já estar dominando aquele movimento, que eu acho arriscado pegar um movimento que eu não tenho muita segurança, porque quando você vai apresentar, não é uma coisa assim que você leva a sua barra e instala no lugar. Então, a barra já está lá no espaço. Claro, às vezes, existe uma barra móvel também, uma barra aqui em cima de um palquinho. Tem gente que leva a sua própria barra, dependendo para onde vai, igual essa mulher que dançou num evento de dança de salão, ela teve que levar a barra dela. Então, se você vai dançar numa balada, às vezes é uma balada que não tem balada que tem o poste já, a barra, mas tem balada que não tem, então você leva a sua. Mas em concursos que acontecem em teatro, as pessoas instalam as barras, então eu acho muito inseguro, eu não sei como é que vai ser a barra lá, se vai ser levemente mais grossa, levemente mais... Existe um padrão, quase sempre é a mesma coisa, tá? Mas às vezes a barra é de outra marca, às vezes tem um comprimento maior do que você está acostumado, ou uma distância entre uma e outra está um pouco maior ou menor do que você está acostumado. Então, precisa dominar o movimento. Depois, eu preciso encontrar uma música que me atraia, né, que me inspira. E muita coisa, às vezes, é o que eu sinto na hora. Então, eu penso assim, vou fazer movimento tal e tal e tal. Aí eu treino lá. Aí eu deixo a música tocando, penso assim, nossa, esse momento combina mais se eu fizer esse movimento mais lento, essa hora combina mais se eu ficar uma pausa nesse movimento. Então, e já teve professores que me ajudaram, né? Deram ideia, faz esse... Às vezes eu pego uma sequência que o professor deu na aula e coloco na coreografia, né? Então, uma parte da coreografia não fui eu que fiz, foi o professor que inventou, mas eu coloquei na coreografia e dei a minha cara para ela. Então, as coreografias de pole dance que eu fiz, todas elas foram quase que tudo eu que mesmo que fiz. Ou eu fiz sozinho, ou eu fiz com um pouquinho de ajuda do professor. No pole dance, né? Nos outros estilos de dança, aí tem vários outros jeitos da gente compor coreografias. E as músicas? Pode ser qualquer música? Qual que você acha que falando de, né, ritmos brasileiros, ou são as músicas internacionais, o que você acha que é o que dá esse impulso, esse ritmo para o negócio? É pouca gente que dança pole dance com música brasileira. Raramente você vê. Durante a aula é normal estar tocando normalmente funk ou algum sertanejo, mas a maioria, até nas aulas e nas coreografias, nas apresentações, é quase sempre música em inglês. Cia, Beyoncé, Katy Perry, essas músicas que acabam tendo uma pegada naturalmente mais sensual, sabe? A sonoridade já é sensual, as pessoas acabam utilizando mais. Das músicas que eu já fiz, foram até muito diferentes. Eu tenho uma coreografia com Crying, do Aerosmith, com Garotos, do Leone, que é uma música super lenta, né? Uma música que não tem nada a ver com pole dance, primeiramente. E tem uma coreografia também com All of Me, do John Legend, que é uma música mais romântica, né? Muita gente gosta também de uma música assim, mais romântica, quem gosta de dançar mais lento, né? A música romântica também combina com a pegada sensual, né? Mas a maioria acaba pegando música em inglês mesmo. Interessante. Eu imaginei assim, falei, eu acho que tem uma cara de funk. Pole dance, pelo menos para as aulas, né? Sim, porque, né, tem uma pegada um pouco mais sensual e erótica também, né? Sim.
E também é uma música mais animada. O funk é assim, para aula, Animado, você né? tem que ter, não só por causa da sensualidade, mas você tem que ter uma sonoridade também que ajuda a colocar você para cima, que te dê força. Então, como tem uma batida mais forte, então o funk combina com a aula também por causa disso. E você tem algum vídeo, alguma coisa assim algum material, na verdade, que você queira disponibilizar também? Se você tiver, para a gente ver como é que isso funciona. Se você tiver, não sei se você tem vídeos no YouTube. Eu tenho vídeos meus no YouTube, sim, mas eu não acho que nos vídeos eu estava dançando bem. Mas eles estão públicos no YouTube. Tenho um canal no YouTube que aí tá dividido por listas de reprodução. Então, cada playlist tem uma playlist de polidense, outra de zumba, outra de dança contemporânea. Então, dá para me... É meu nome mesmo, meu canal no YouTube, é Átila Muniz. Então, dá para me ver dançando. Mas é melhor você ver outras pessoas. Tem muita gente muito melhor e você procurar, assim, polidense masculino ou polidense exotic, polidense kids, você vai encontrar muitas matérias de televisão, reportagens e gente que é referência, sabe? Então é melhor você fazer essa busca por aí, quando for procurar no YouTube, eu acho. Entendi. E você continua, como que você se atualiza, Átila? Você continua fazendo a paralela da aula, você também faz aulas para se atualizar? Por exemplo, no Polidense, você fez aula para saber como era, e aí como que funciona a sua atualização enquanto professor? No estúdio aqui que tem perto da minha casa, eu dou aula, mas eu também sou aluno do estúdio. Então, a dona do estúdio é professora, aí hoje em dia eu sou aluno dela. E no início do ano eu fiz um curso de capacitação em fevereiro com uma professora lá de Belo Horizonte, que ela é muito boa, chama Nayara Malta. Ela tem uma metodologia que chama AlphaFit. Então, ela normatizou não, deixou tudo numa nomenclatura, todos os movimentos, pesquisou antes de colocar essa nomenclatura, criou uma ordem que ela ensina os movimentos, ensina exercícios que são base para fortalecimento daquele movimento, né? Então, foi uma capacitação muito interessante. Então, eu acho importante, sim, você se atualizar de tempos em tempos. Eu pretendo fazer mais cursos de capacitação. Eu tinha feito antes, em 2013, uma capacitação para professor. Depois, em São Paulo, eu fiz aula com muita gente, me apresentei, né? Em São Paulo, eu praticamente não dei aula, dei poucas aulas de pole dance em São Paulo. E agora, em Mariana, desde do ano passado, desde 2019 que eu voltei, que eu realmente me dediquei mais a dar aula de pole dance mesmo, do que antigamente. Eu tive Aliás, uma curiosidade sobre o mundo, antes de você falar, qual país que o pole dance é mais forte, assim, você sabe? Não sei onde tem uma cultura muito forte, não. Eu imagino Estados Unidos, mas só porque a nomenclatura é toda em inglês, né? Então, para quem for aprender, então, e aí é bom também que internacionalmente você não tem muita diferença, né? Nomes como Butterfly, Scorpion, Gemini, Fireman, Cross, Leg Cross, enfim, tem os movimentos são todos são os nomes em inglês, né? Quase todos. Aqui tem alguns nomes outros que tem em português, mas a aula é quase toda em inglês. Então, a pessoa acaba aprendendo inglês também quando pratica pole dance. E se você for fazer aula em outros lugares do mundo, também vai ser... Claro que sempre existe algumas divergências, mas, em geral, vai ter o mesmo nome. E como as primeiras pessoas assim que se consideram como tendo trazido o pole dance para o Brasil foram fazer cursos nos Estados Unidos, então imagino que aí seja bem forte. E principalmente porque para chegar no Brasil sempre né, a brasileira adora importar uma coisa da americana, né? Então, então, tanto o pole dance como o crossfit também, que chegou com um monte de nomenclatura, tudo em inglês, né? Basicamente. Então, eu acho que parece que é um movimento que está acontecendo, assim. Então,
tudo que está chegando, a gente está importando muita palavra, né? Sim. Americana, junto com as novidades. Uhum. Interessante. Muito legal! Muito legal. Adoramos falar com você, Átila. Foi muito Obrigada. informativo. Foi rápido. Essa parte foi rápida. Essa foi a Tá parte bom. 2, né? A parte 2 com Átila. Muito Bom. bem. Muito obrigada pelo seu tempo, né? O tempo que você passou aqui com a gente. São 2 episódios. Pela sua explicação, que foi muito clara. Acredito que isso vai ajudar muita gente a entender melhor o pole dance e de uma visão de quem faz, né? De quem dá aula, de quem pratica. Acho que isso é bem importante. O documentário que você falou, eu assisti também. Acho também que é válido, né? Porque já que ele tem em português, ele foi traduzido em português, né? Imagino com legendas em português. Também é uma forma também, né? Se você quiser estudar sobre o pole dance em português, a gente também tem esse material disponível, então. Mas foi muito bom. No geral, eu aprendi bastante, tanto com você quanto com o documentário também que eu assisti. Muito produtivo, Átila, obrigada. Mais uma vez. Bom, gente, eu agradeço também. Eu gostei também. Primeira vez que eu participo de um podcast. Delícia. Inaugurei com Ginga Language. Muito obrigado. Isso. Obrigada, gente. A gente fica Obrigada. muito feliz de ter participado. E quem sabe, numa próxima, a gente vem com outro assunto. Legal. Legal. Tá. Tem mais histórias. Sucesso aí, Obrigado. Então tá bom. Obrigado. Tá bom? Beijos. Beijo. Tchau, Outros tchau. beijos Obrigada. também. Tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!